O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, o texto do Evangelho de hoje é conhecido comumente entre nós, inclusive é um mistério que nós meditamos, contemplamos no terço, da visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Nós sabemos, pelo relato do Evangelho de Lucas, que Maria recebe o anúncio de que conceberia o Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem deveria dar a luz e colocar o nome de Jesus, justamente porque Cristo devia vir salvar o homem do seu pecado, que esse é o significado da palavra Jesus, né? E no fim, antes de Maria, vamos dizer assim, dar o seu assentimento, que é vamos dizer assim, o sim mais emblemático movido pela fé, ou seja, um sim dado sem o completo conhecimento ou sem a clareza da visão, né? Um sim dado de fé. Antes de Maria dar aquele seu sim, o anjo ajunta a sua argumentação, podemos dizer assim, que a parenta de Maria, uma senhora já mais velha, Isabel, esposa de Zacarias, nós sabemos disso também do texto do Evangelho de Lucas, né? Que também ela havia concebido um filho na sua velhice e já estava no 6º mês da sua gravidez. E então Maria, o texto diz, né, conclui dando o seu sim a Deus e depois vai apressadamente a esta região da Judeia, provavelmente uma cidade chamada Ain Karem, que está na região montanhosa da Judeia, né? Essa é uma região que não era de fácil acesso, o que mostra o empenho de Maria para chegar naquela localização, né? Então, Maria vai apressadamente ao encontro da sua parenta, que está grávida e, sendo já velha, certamente precisava dos serviços de Nossa Senhora, né? E lá encontra-se com Isabel, como nós vimos, ela grávida do seu filho João Batista, certamente já evidente, e Maria, porque tinha recém-concebido Jesus, então não havia nada exterior, certamente, que indicava aquela gravidez. Porém, há um encontro de duas mulheres visivelmente e invisivelmente ao encontro daqueles dois meninos. E um encontro, podemos dizer assim, mais na ordem da graça do que na ordem natural, podemos dizer assim. E aí João Batista, com a presença de Maria, a saudação de Maria, que na verdade naquele momento servia como uma espécie de ostensório, porque levava Jesus Cristo, né? Então, com a presença de Maria, a saudação, pula de alegria no ventre de Nossa Senhora, né? Este fato da vida de Jesus, que envolve também Isabel, essa sua parenta, e que envolve Jesus e João Batista, né? Este fato da vida de Jesus é carregada de muito significado, né? Não seria capaz hoje de dizer todos os detalhes, as pequenas coisas, mas queria tomar um elemento que me parece importante, considerando essa proximidade que nós temos do Natal de Jesus. A gente sabe do texto do Evangelho que, na verdade, desde o início da história da humanidade, Deus, sabendo do pecado do homem, havia prometido à humanidade um Salvador. Nós ouvimos esse texto recentemente, que é aquele texto do livro do Gênesis. Depois do pecado dos nossos primeiros pais no paraíso, Deus diz: um descendente de vocês, da mulher, vai destruir a serpente, ou seja, o diabo vai vencer
a morte trazida pelo diabo, vai salvar o homem dos seus pecados, né? E por isso há uma promessa, vamos dizer assim, desde os inícios, de que Deus interviria na história da humanidade. Depois que Deus cria o seu povo de Israel, e na verdade ele o cria justamente para dar continuidade a esse seu projeto de salvação, né? Ele chama Abraão e cria o povo de Israel para ali mais proximamente começar este projeto de salvação, né? Quando Deus chama o Abraão, então podemos dizer, inaugura-se um tempo muito importante da história da humanidade em relação à salvação do homem, né? E particularmente com o início da monarquia israelítica, ou seja, quando Davi, primeiro Saul, mas mais particularmente Davi, começam a reinar em Israel, esta expectativa da chegada de um Salvador, ela se torna ainda mais viva, porque o povo de Israel, também por uma promessa feita a Davi, que é o grande rei de Israel, né, cultivava essa expectativa da chegada do Messias, ou seja, um filho de Davi, que deveria reinar no seu lugar, ungido como ele, por isso chamado de Messias, Mashiach em hebraico quer dizer ungido, né? Ungido como ele, e que deveria devolver o esplendor ao povo de Israel, e por consequência também devolver à humanidade aquele esplendor perdido pelo pecado, né? Então, Davi reinou mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e a partir daquele momento, a partir da morte de Davi, o povo de Israel também cultivou essa expectativa da chegada do Messias. No tempo de Jesus, mas já antes, porque havia havido uma quebra, podemos dizer assim, da sucessão, da dinastia davídica pela série de vicissitudes da história do povo de Israel, né? Como havia havido uma quebra da sucessão, então havia essa expectativa da chegada do Messias. E era muito interessante porque as mulheres, sobretudo que viviam na Judeia, que eram, podemos dizer assim, os descendentes da tribo de Judá, da onde vinha Davi, e particularmente aqueles que eram da parentela de Davi, ou seja, de algum modo tinham algum parentesco de Davi, né? Elas ficavam nessa expectativa da chegada do Messias, porque todo mundo sabia que o Messias seria um filho de Davi, né? Inclusive as mulheres tinham até muitos filhos porque ficavam na expectativa, muitos filhos, não só por isso, né, mas também porque ficavam na expectativa de que de repente um desses meus filhos vai ser o Messias, né? Então havia uma grande expectativa no povo de Israel para a chegada do Messias. A anunciação do anjo a Nossa Senhora e a visitação de Maria a Isabel, na verdade podemos dizer assim, o início, ou já nesse momento, o cumprimento dessas expectativas. Quando Maria vai ao encontro de Isabel, há uma coisa muito interessante, né? É uma idosa e uma jovem, né? Então a gente pode pensar aqui no encontro entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, né? Tudo aquilo que o povo de Israel esperava era representado por Isabel. E Maria, com o filho que trazia no seu ventre, era a resposta daquela expectativa, né? E é muito bonito, quem conhece, já leu o texto bíblico, sabe do livro de Samuel, que quando Davi entra com a arca da aliança para depositá-la dentro do templo de Jerusalém, a arca que continha dentro de si a palavra de Deus, né? Então Davi dança de alegria diante da arca, né? Até a sua esposa Micol vai criticá-lo por causa daquilo, né? E ele vai dizer, eu dançaria ainda muitas vezes, expressando a sua alegria diante da arca de Deus. Então, em certo sentido, este dançar de João Batista no ventre da sua mãe lembra justamente a chegada da arca da aliança, né? Maria, na verdade, é considerada a arca da aliança porque traz dentro de si a palavra de Deus, né? Então, é o novo que vai ao encontro do antigo. É a expectativa de Israel que é correspondida com a chegada de Jesus Cristo, né? Então, este encontro, né, assim, ainda que tenha se dado numa aldeiazinha perdida, entre duas mulheres, escondido no tempo e no espaço, e só depois nós iríamos saber, na verdade, é aqui que há o cumprimento, vamos dizer, de todas as expectativas do povo de Israel. Porém, é muito interessante, e alguém já se deu o trabalho de fazer isso, se a gente estuda as civilizações antigas, né? Babilônios, persas, medos, outros povos egípcios, né? A gente vai ver que também estes povos cultivavam uma expectativa da intervenção de Deus, ainda que eles não chamassem assim,
na história da humanidade para devolver a ordem que havia sido perdida, né? Não precisa ser muito inteligente, não precisava naquela época ser muito assim perspicaz para olhar para o mundo e dizer, tem alguma coisa que não está funcionando aqui, né? A gente via o mundo, se vê, desde que o homem se entende por gente, ele compreende isso, né? Que há uma desordem na humanidade, há um mal que está instaurado na humanidade. E o homem, também pela sua história, foi se dando conta que ele não era capaz de solucionar aquilo, não era capaz de dar resposta àquele mal. Então, o homem cultivou ao longo da sua história uma expectativa de uma intervenção divina que restaurassem a ordem perdida. Por isso que a gente vê certas narrativas dos povos babilônios, dos povos persas, medos, dos egípcios, que são muito próximas das narrativas do povo de Israel, porque havia uma grande expectativa da intervenção. Existe um jornalista italiano chamado Antonio Sotti, que fez um estudo muito interessante sobre isso. E ele foi, então, em todos estes povos, né, e lendo seus livros e cruzando mais ou menos as informações, as datas que todos estes povos pensavam na chegada desse Deus coincide justamente com aquela data do nascimento do Filho de Deus. Eu não estou falando de 25 de dezembro, estou dizendo, né, mais ou menos aquele momento da história da humanidade. Ou seja, aqueles povos prevendo, estudando, né, dentro das suas possibilidades, esperavam uma intervenção divina para um determinado tempo. E todos eles, sem conhecerem um ao outro, esperavam para o mesmo tempo. E qual era este tempo? Foi aquele tempo do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, a esperança do povo de Israel, sob certo aspecto, coincide também com a expectativa que a humanidade cultivava da intervenção divina, né? E eu penso que este elemento da expectativa seria muito importante nós considerarmos hoje, no nosso mundo de hoje, né? Se a gente estuda hoje os grandes assim, analistas da história da humanidade, sociólogos, filósofos, sobretudo aqueles que têm assim, uma tendência um pouco mais cética, né? Assim, de não acreditarem em absolutamente nada, ou que se professam ateus, ou gnósticos, ou agnósticos, o que seja, né? Eles hoje a gente escuta muito isso, que a gente está numa era agora já pós-cristã, né? Ou se fala de uma época de uma pós-verdade, né? Isto são afirmações que começam nos escritórios dos filósofos, mas depois, sem que a gente se dê conta, vai tomando assim a nossa cultura, né? Hoje é a coisa mais comum no boteco da esquina alguém falar, por exemplo, assim, não existe verdade, não, cada um tem a sua, né? Na verdade, isto é um reverberar desse tipo de ideia, que nós estamos numa época da pós-verdade, ou vivemos numa época pós-cristã, né? Na verdade, já Comte, que foi o filósofo fundador do positivismo, né? Já ele um pouco acenava para isso, que a humanidade deveria entrar numa terceira era que superaria justamente esta que foi instaurada pelo cristianismo, né? Então, são ideias que estão muito presentes no nosso meio, né? E aí, por isso, a gente vai pensando como se fosse assim, agora passou o cristianismo, né? Já superamos essas ideias, aquelas coisas que a igreja durante séculos ensinou, né? Passou tudo isso, né? E aí nós criamos justamente essa ideia de um pós, né, depois do cristianismo. Mas se nós formos analisar sinceramente assim, o mundo em que nós vivemos, nós nos parecemos mais com a época pré-cristã, né? Se a gente pensa, por exemplo, na situação moral que nós vivemos no nosso tempo, é muito típica daquele momento em que Jesus nasceu. O Império Romano vivia uma grande decadência naquele momento, justamente porque estou falando do próprio império, né? Viveu, e isso levou, inclusive, à dissolução do Império Romano, justamente por causa da decadência moral, né? A gente pensa naquele tempo uma decadência também do pensamento, do uso da inteligência do homem, né? Tinha passado aquele auge dos gregos, né? Então havia um pouco uma situação assim também de um certo relativismo, podemos dizer assim, né? Então, na verdade, o nosso tempo hoje se parece com aquele momento em que nasceu Jesus e que o homem cultivava aquela expectativa da intervenção divina. Nós podemos dizer que, na verdade, hoje nós estamos de novo num momento em que o mundo silenciosamente está esperando pela verdade que é Cristo. Mesmo que as pessoas não saibam disto. E a grande prova disso é o grande anseio que o homem traz no seu coração, que ele não consegue satisfazer.
E como ele não consegue entender que ele só vai satisfazer isso quando ele se encontrar com a verdade que é Cristo, com a beleza de Cristo, com a bondade que é Deus, ou seja, o homem, porque é cético, porque tendenciosamente antiteísta, né? Pelo menos a nossa cultura, ainda que se professe religiosa, caminha sempre mais nessa direção, né? Então, como o homem não entende isto e ele por isso não procura em Deus, ele começa a procurar em um monte de lugares, né? Hoje é curioso, aumentam as pessoas que se dizem, por exemplo, crente sem religião, mas crente sem religião é porque eu inventei alguma coisa da minha cabeça, não é que eu procuro Deus, estou procurando a mim mesmo, né? Porque se eu não me submeto a uma experiência religiosa histórica, provada e comprovada, eu invento um Deus da minha cabeça, à minha medida. No fundo, eu estou fazendo de mim mesmo uma espécie de Deus, entendeu? Então, é engraçado como crescem hoje essas procuras de uma espécie de espiritualidade até sem Deus. Não sei se vocês já viram, né? Na época do carnaval, agora, aqui em Goiânia não chegou isso ainda não, mas Rio e São Paulo tem retiro espiritual sem fé, sem coisa de... Não se fala de Deus, né? Um monte de artistas desses famosos se gabam de ir no carnaval fazer retiro espiritual. Você vai ver assim, não é uma coisa religiosa, não é isso. Eles não estão procurando Deus, né? Então, o que mostra que o homem tem uma sede, um desejo não correspondido dentro do seu próprio coração, uma espécie de expectativa não solucionada, né? Sem falar do mundo das drogas, que destrói um tanto de gente, sem falar do mundo da bebida, sem falar do consumo, sem falar de hoje do problema da necessidade de uma satisfação, por exemplo, da estética corporal, né? Em todas essas coisas, o que na verdade o homem está fazendo ele está procurando sanar um anseio interior de alguma coisa que ele ainda não encontrou e que ele não se sente completo, né? Ele não se sente satisfeito, né? É uma espécie de inquietude interior que faz com que o homem procure, e ele não acha. E o problema é que, como a droga, acontece com outras coisas, né? A gente tem uma satisfação momentânea, só que a gente vai perdendo a acessibilidade. Aí precisa cada dia de doses maiores, né? Então isso acontece com a droga, com a bebida, mas acontece com outras coisas. Eu faço uma plástica, daqui a pouco não satisfaz, tem que fazer a segunda, tem que fazer a terceira, entendeu? Eu compro uma coisa, isso já não me satisfaz mais, daqui a pouco eu tenho que comprar outra coisa, né? E a gente vai procurando sem encontrar. Por isso que eu digo, o mundo hoje vive nessa expectativa daquilo que pode realmente acalmar o seu coração, realizar o seu coração. E aqui a gente não pode se esquecer nunca daquela frase célebre de Santo Agostinho, que as pessoas gostam de citar a miúde, né? Inquieto está, Senhor, fizeste-nos para ti, inquieto está o meu coração, enquanto não repousar em ti. Isto é a mais pura verdade. Às vezes a gente fala assim, eu sinto uma espécie de vazio. Vamos ter vazio enquanto nós não nos encontrarmos definitivamente com Deus. Não há nada, nem ninguém, nenhuma criatura nesse mundo que pode satisfazer esse nosso anseio, que é anseio de eternidade, anseio de infinito. Por isso, a humanidade nunca vai ter uma resposta que satisfaça os seus anseios se ela não se encontrar com Cristo. Por isso que é tão importante que aquela expectativa que havia no povo de Israel e que houve ao longo da história da humanidade, a gente considera ela continua existindo até agora. E se nós não dermos Deus a este mundo, se nós não dermos Jesus Cristo a este mundo, né, o homem vai ficar procurando sem encontrar. Como um cego que no meio da escuridão fica tateando as coisas e não encontra o seu verdadeiro caminho. E por isso que este é um tempo tão oportuno, né? Quando as pessoas estão mais sedentas, a possibilidade de oferta é maior. Por quê? Porque quanto mais sedentas estão as pessoas, né, mais elas estão dispostas a acolher aquilo que é oferecido, né? E por isso hoje nós temos assim uma oportunidade muito grande de novo dar Deus aos homens, dar Jesus aos homens. Se a gente pensa no início lá do cristianismo, começou Jesus com 12 apóstolos. Depois que Jesus morreu, ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo, começa o trabalho da igreja. Em 3 séculos, o mundo conhecido era praticamente todo cristão. É claro, a gente vive uma situação de decadência, mas a gente tem que se encher de esperança, porque Cristo é a resposta da humanidade. Esses dias para trás,
conversando com um padre amigo, ele contou a história de um francês chamado Paul Claudel, não sei se já ouviram falar, né? Ele bebia, vivia, aí depois ele escreve, se converte, ele escreve assim, né? Eu procurei a vida inteira na bebida, nas coisas, uma satisfação, né? Hoje eu encontrei com Cristo. Isso é uma coisa muito forte, né? Assim, esta resposta que Cristo dá. Por isso que nós que nos aproximamos do Natal, né? A gente não pode ver isso só desde uma perspectiva de uma celebração, ainda que isto seja verdade e bom, ou desde uma perspectiva simplesmente de uma festa social já consolidada, ainda que isso seja verdade e bom, né? Mas no fundo, nós estamos celebrando a resposta de Deus para a nossa expectativa. E depois também a resposta que Deus dá a todas as pessoas. E como nós somos os cristãos de hoje, né, cabe a nós, né, dar esta resposta ao mundo. Como Maria, né, nós temos que levar ao mundo Jesus Cristo. Nós o trazemos dentro de nós. Nós também, depois da comunhão, somos um ostensório, como é Nossa Senhora, né? Nós, sob certo aspecto, quando ouvimos a palavra de Deus, cultivamos a palavra de Deus, trazemos a palavra de Deus no coração, nós somos também uma arca da aliança, porque trazemos a palavra em nós. E quando nós vamos ao encontro das pessoas, né, quando vamos ao encontro das nossas famílias, dos nossos conhecidos, no trabalho, na rua, em todos os lugares, né, então nós, na verdade, deveríamos ser esses Cristóforos, ou seja, aqueles portadores de Cristo, né? Que levam Cristo às pessoas, que facilitam para que esse mundo de novo encontre a sua resposta em Cristo Jesus. E por isso eu queria, para terminar a minha homilia, indicar duas coisas para este Natal, né? Em primeiro lugar, claro, pessoal. Ninguém dá o que não tem, né? E por isso a gente tem que se perguntar o quanto eu me encontrei com Jesus, o quanto eu encontrei essa resposta para os meus anseios mais profundos. O quanto eu já tenho dentro de mim esta convicção de que, de fato, é só Cristo que pode satisfazer todos os meus desejos, né? E isto aqui se faz de uma maneira muito objetiva. Cuidado assim com um certo subjetivismo, sobretudo afetivo, na nossa experiência religiosa. Não há mal nenhum sentir as coisas, né? Mas nós devemos tratar a coisa desde um ponto de vista também objetivo. Então, se eu me afasto de Deus pelas minhas escolhas, eu estou longe dele. Não se enganem. Se eu escolhi fazer coisas erradas na minha vida, eu me afastei de Deus. E eu sou o culpado disto. Então eu tenho que fazer o quê? Pedir perdão e voltar. Por isso queria encorajar vocês a fazerem uma boa confissão, se ainda não fizeram, para se prepararem para o Natal. Não há possibilidade de que Cristo nasça num coração onde quem tomou conta foi o pecado. Lembra lá de Jesus que fica procurando um lugar nas hospedarias, né? É assim. Nós não precisamos ter um coração perfeito para acolher a Cristo, mas precisamos ter um coração que quer acolher a Cristo. Isso significa alguém que se move na direção de Jesus. E por excelência, o lugar da volta é o sacramento da reconciliação. Eu já contei essa história para vocês aqui, mas com este mesmo padre que me contou do Paul Claudel, né, nós lembramos uma outra história bonita, que é de Charles de Foucault, que é um outro santo, né? Charles de Foucault, naquela sua procura, um dia entrou na igreja de Santo Agostinho em Paris e encontrou com o padre Huvelin, né? E chegou no confessionário e disse: padre, eu não tenho fé. O padre diz: ajoelha e confessa que a fé volta. Ele: não, padre, você não está entendendo, eu não tenho fé. Não tem problema, ajoelha, pede perdão dos seus pecados que a fé volta, entendeu? E foi assim, ele ajoelhou, confessou e é um santo. Então devemos voltar a Deus, nos preparar de uma maneira verdadeira para receber Jesus Cristo. E claro, e casado com isso, a experiência da comunhão eucarística, sobretudo nesse tempo no Natal. Por quê? Porque aí sim, né, Cristo nasce em mim, né? Eu de fato tenho ele dentro de mim. E depois uma segunda atitude, aquela de Maria, que vai à sua prima Isabel para servir, e com seu serviço e com a sua disponibilidade, responde às expectativas de um povo e da humanidade, né? Eu tenho falado muito sobre essa coisa da centralidade, né? Então eu falei da centralidade de Jesus na nossa vida, semana passada, da centralidade da missa, né? E eu queria falar hoje da centralidade também dos irmãos. A gente tem que lembrar, né? A gente tem que parar de olhar para a gente mesmo.
Quem fica olhando para si mesmo vai viver a vida inteira infeliz. A gente tem que olhar para as pessoas que Deus nos deu, que está à nossa volta. E nos preocupar com elas em todos os níveis. Nos preocupar com elas do ponto de vista do serviço que devemos fazer, da ajuda e etc. Mas nesse Natal, eu queria pedir, né, a preocupação de como eu vou servir essas pessoas levando Jesus Cristo para elas. Então, como eu vou ajudar, por exemplo, que a minha família, naquele nosso momento de ceia de Natal, ou pode ser que eu não passe em família, passe com os meus amigos, né? Como é que eu posso ser, como Maria, um ostensório vivo que leva Jesus para as pessoas? Como é que eu posso, na minha casa, com os meus amigos, com a minha família, como é que eu posso ajudar para que estas pessoas, que também como eu estão procurando, possam se encontrar com Cristo, né? Eu queria terminar a minha homilia dizendo uma coisa a todos vocês, e também àqueles que sempre nos acompanham, porque a homilia é gravada essa de manhã, né? Não adianta nós ficarmos procurando onde nós não vamos encontrar. Não nos enganemos. Beleza física, dinheiro, viagem, posse material, nada disso é capaz de satisfazer o nosso coração. Não vamos inventar uma novela na nossa vida, na nossa cabeça. Não vamos criar um mundo paralelo para que a gente viva entorpecido por um monte de coisa que não é capaz de satisfazer o nosso coração. Nós precisamos de Cristo. E só Cristo pode nos dar aquilo que nós queremos. E é só o amor de Jesus Cristo que pode preencher o nosso coração. E enquanto nós não nos encontrarmos com Ele, vamos viver insatisfeitos e tornando a vida nossa e a dos outros o inferno. Temos que nos encontrar com Jesus. E com o amor que Cristo nos dá, a gente tem chance de viver o céu e ajudar os outros também a vivê-lo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.